Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Filho Primogênito, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 22 de novembro de 1970. Uma pergunta nos ocorre diante dos argumentos dos materialistas dialéticos. Qual o sentido real da expressão filho primogênito? Eles se baseiam nisto para afirmar que José e Maria tinham outros filhos. Que nos tem a dizer, pelo céu da LBV, o Espírito da Verdade? Com a locução filho primogênito, em que esses adversários se apoiam para atribuir muitos filhos a José e Maria, dá-se o que dissemos com relação aos vocábulos irmãos e irmãs. Filho primogênito é o mesmo que filho único, do verdadeiro sentido da palavra hebraica. Quando um único filho havia nascido, esse necessariamente era o primeiro. Vede o texto hebreu. Ide à língua hebraica, investigai a forma por que os judeus dela usavam, e achareis a explicação com o significado exato das palavras. Eles empregavam indiferentemente na sua linguagem a locução filho primogênito, tanto no caso de haver um só filho, como no caso de haverem muitos, quando aludiam ao que primeiro nascera, quer outros tivessem nascido depois, quer não. No verdadeiro sentido da frase judaica, o que vemos no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 1, versículo 25, é a locução filho primogênito, significando apenas que Maria não tivera antes outro filho. Jesus era, portanto, o primogênito. O autor não previu as considerações e interpretações de que tal locução seria a causa. Sob este aspecto, sua contextura é defeituosa para o vosso entendimento. O versículo 25 do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus
teve por fim exclusivamente confirmar o que fora dito nos versículos 18 e 24, resumindo o que deles se deduz, isto é, que José não tomou parte alguma na concepção do Filho de Maria, nessa obra do Espírito Santo, que não se aproximara dela, que aquela concepção fora obra exclusiva dos Espíritos do Senhor. Assim, pois, a locução Filho primogênito não visava senão a certificar que Maria concebera sendo virgem. Absolutamente não foi empregada para exprimir a prioridade do nascimento de um irmão entre muitos, para registrar a primogenitura de um deles, fato que na vossa jurisprudência política ou feudal conferia, sob o título Direitos de Primogenitura, certos privilégios ao irmão mais velho. Jesus, portanto, sendo filho primogênito, era o que chamais filho único. Terminada a sua missão terrena, os hebreus, por não quererem admitir que o Mestre tivesse tido a vida especial que lhe atribuíram, não só a revelação que, conservada até então secreta, se tornara conhecida do povo, mas ainda as interpretações a que essa revelação dera lugar tomaram a locução Filho primogênito, como indicando que ao de Jesus se seguiram outros nascimentos. Vós outros, cristãos do novo mandamento, vos apegastes ao sentido verdadeiro, que é o de Filho único. Eis aí a explicação destas palavras de que nos servimos, o que chamais Filho único.